6 está no segundo livro de Reis, capítulo 7. De manhã eu pregava outra coisa, mas aí Deus sabe de tudo, né? Segundo livro de Reis, perdão, não é segundo Reis não, é Juízes capítulo 7, ali é outra coisa. Juízes capítulo 7. Estou falando de uma mensagem citando de outra, né? Juízes capítulo 7. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Ainda Israel não tinha nenhum rei formado. O primeiro rei sobre o trono de Israel foi Saul, mas ele tinha juízes que iam julgando as causas, que iam vendo as necessidades. E esse período que eles estavam passando já era 7 anos de opressão na mão do inimigo. E tem gente que dá mais tempo ou menos tempo do que isso, mas continua naquela batalha, parece que não tem fim. Aí Deus, irmãos, Juízes capítulo 7, eu vou começar no versículo 1, tá? Mas falando um pouco do capítulo 6, Deus viu que Gideão era um homem diferenciado. Tem gente que no meio da confusão, no meio da batalha, no meio dos problemas, a pessoa se entrega, como se ela não pudesse fazer coisa nenhuma. E ali, na verdade, é o atestado dela de derrota. Porque se eu estou enfrentando uma luta, uma dificuldade, e não faço nada, entrego os pontos, eu estou afirmando que nem Deus pode me ajudar. E Ele não vai ter como me ajudar. Então, o Gideão, diferentemente de todos os homens daquele lugar, estava ele malhando trigo, mesmo sabendo que os inimigos entravam, levavam os animais, levavam as plantações, e o que ficava para trás ainda queimavam a fogo. Os midianitas estavam fazendo isso todas as vezes. Aí o povo desistiu de plantar, desistiu de cuidar dos animais, desistiu de fazer qualquer coisa e se escondia nas cavernas. Mas estava lá o Gideão no lagar, malhando trigo. Ele havia plantado. A Bíblia diz que o Gideão, ele era o menor dos menores. Quando o anjo foi chamado para aquela obra, ele falou: mas anjo, eu sou da menor família de todo esse povo. Se for fazer uma pesquisa aí, quem é a família mais coitada, mais pobrezinha, é a minha. E para compensar ainda, dentro dessa família que já é a mais coitada, a mais pobrezinha, eu sou o mais fraco e mais pobrezinho ainda. Ou seja, ele era o pior dos piores. Da pior família, ele era o pior ainda. E aí o Gideão, mas mesmo assim não deixou de assumir aquele compromisso. Deus, através daquele anjo enviado na vida dele, falou com ele, disse que o fortaleceria, que seria junto com ele, que a força de Deus tomaria conta dele, e ele foi confiante. No capítulo 7, diz assim: então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos medianitas para o norte pelo rio de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus havia permitido que Gideão levantasse homens no meio de Israel para entrar naquela batalha com ele. E aí ele fez a grande convocação, falou da direção que Deus havia dado a ele, e 32.000 homens ficaram ao seu lado. A hora que estavam todos reunidos, Deus falou: Gideão, tem muita gente com você, porque se for todo esse povo contigo nessa batalha, vão sair falando que conseguiram tal coisa pela força do próprio braço. Tem gente que não pode estar no grupo dos vencedores, porque quando ela conquista alguma coisa, ou ele, diz que foi em si mesmo conquistado. Tem gente que Deus não pode abençoar, porque quando a pessoa faz algo que é importante, algo que os outros até ficam ali lisonjeados com a situação, ela toma a glória para si. E isso daí Deus não vai dividir. A palavra diz que Ele não divide a glória com ninguém. Tem gente que Deus não pode operar porque ela acha que ela pode muito, que ela faz muito. Até eu já vi o pastor Jaime contando
estava lá um pastor, né, e vários pessoal ali da igreja, tentando fazer oração para uma pessoa endemoniada, e ninguém colocava aquele demônio para fora, né? Aí chegou uma pessoa lá, tal do irmão lá, ungido de Deus, né? E foi lá e tal. E o que está acontecendo? Não, o pastor já orou, os obreiros oraram, ninguém expulsa esse demônio. Aí foi lá e fez a oração, mandou o mão embora, qual foi? Aí ele saiu, ó, comigo agora o demônio saiu. Em outras palavras, o demônio que estava na pessoa, que não saiu pela oração dos outros, agora entrou nele, porque ele ficou lá todo pomposo. Não, porque eu que expulsei, eu que mandei embora. Ninguém conseguia e eu pude conseguir. E tem gente que chama a glória para si mesmo. A pessoa ela não consegue entender que quem faz as coisas é o Senhor. Se Deus me usou, foi só por causa da graça dele, da grande misericórdia. E se Ele tem me abençoado, é porque não é pelas minhas feituras, mas porque a vontade dele é de me abençoar. Não é porque eu sou tão bom assim, é porque eu tenho buscado a santificação e Deus tem me honrado. Amém, pessoal? E não tem nada mais do que isso. E o Gideão ouviu de Deus: tem muita gente com você. Tem muitos. Já eram 32 mil, que comparado aos inimigos não era muita gente. Mas Deus falou que tem muita gente. Aí ele continua o texto no versículo 3. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e passe apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo, 22 mil e 10 mil ficaram. Olha o que aconteceu, pessoal. Deus falou: Gideão, tem muita gente. Tá bom, Deus, o que eu faço? Você vai falar dessa maneira com eles. Estava todo mundo reunido. O Gideão chegou e disse: olha, se tiver gente covarde e medrosa no nosso meio, pode dar meia volta e ir embora, porque não vai nessa batalha conosco. E de 32 mil, 22 mil deram meia volta e foram embora, e só 10 mil ficaram. Você sabia que tem gente que não pode ouvir nada, que a pessoa já faz daquilo um estardalhaço, já faz daquilo uma coisa para ela abandonar aquela obra? E mal a pessoa sabe que aquilo é um testezinho de Deus. Mal ela está ligada nisso. A obra que colocou na minha mão foi o Senhor. Por que agora o tal Gideão vem falando que quem for medroso ou covarde quer para ir embora, eu vou me tomar ofendido? Porque olha como deveria ter funcionado a cabeça daqueles homens. Quem que o Gideão pensa que é? Ele já é da menor família, da família dele ele já é o menor. Aí diz ele que o anjo falou com ele. Engraçado que não falou com a gente, mas falou com ele. Já é um coitado, agora está falando que Deus está usando ele. Tá bom. E vem chamar a gente de covarde, de medroso, mas não pararam para perceber. Gideão não chamou ninguém de covarde, não chamou ninguém de medroso, não apontou o dedo para ninguém. É como se hoje eu chegasse assim e falasse: irmãos, quem não tiver na fé pode levantar e ir embora, eu não vou pregar para você. Capaz que se o pastor falar isso, vai ter gente que vai levantar e vai embora. E a pessoa vai sair dizendo: eu nunca mais piso naquela igreja porque o pastor é estúpido. O pastor falou daquela maneira, o pastor isso, o pastor aquilo. Foi o que Gideão fez. Ô gente, tem alguém aí covarde, medroso? Faz favor, não acompanha a gente nessa peleja não. E 22 mil, mais do que 2 terços dos 32, mais do que 2 terços não, quase 2 terços dos 32 mil se retiraram dali. Deram meia volta e foram para o outro lado. Voltaram para sua casa, naquela chateação, naquela revolta, onde já se viu, falassem com a gente e tudo mais. Nosso povo sofrendo, aí vem eles se falar dessa forma. Tem gente que não pode ouvir nada, que ela já faz daquilo um motivo de abandonar a obra do Senhor. Não seja você essa pessoa fraca na fé. Amém, pessoal? Não seja nunca. Às vezes a gente leva borrada e nem sabe onde veio. E pastor, eu levo cada uma de vez em quando, a gente nem entende o motivo. Mas Deus, se essa bordoada está me fortalecendo, ou se está vindo só para me incomodar, Deus, eu vou continuar firme no teu caminho. Se é para fortalecer, me fortalece. Se é para tentar me desanimar, não vai me desanimar, porque eu vou permanecer. 22 mil deram as costas.
só porque ele falou aquilo. O Gideão não teve que citar nome de ninguém, apontar o dedo para ninguém. O Gideão não ficou conferindo homem por homem para quem tinha aparência de ser forte, robusto, e quem tinha aparência de fraquinho, de raquítico, que não teria condição de batalha. O Gideão não precisou entrevistar um por um, conversar com eles, descobrir alguma coisa do coração, só falou aquilo. Se tiver covarde, medroso, não vai nos acompanhar. Foi o suficiente para a grande parte ir embora. Ficaram 10 mil. Aparentemente menos ainda, mas Deus tinha algo a mais a falar com Gideão. E ele disse, versículo, é o 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, minha folha virou aqui, eu estou lendo tudo errado. Volta aí no versículo 4 de Juízes capítulo 7. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-o descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo? Esse irá contigo. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Então Deus ressaltou para Gideão que tinham ficado 10 mil, mas ainda era muita gente. E disse: Gideão, eu vou deixar um trato bem esclarecido contigo. Entenda bem, que aquele que eu falar vai contigo, esse vai, sendo da sua vontade ou não. E aquele que eu disser, tal não irá contigo, esse não irá, você concordando ou não. Tem gente que tenta compreender a palavra de Deus da sua maneira. Entenda que Bíblia você não entende com cabeça, você entende de coração. É totalmente diferente. Ah, pastor, eu sou uma pessoa estudada, usar uma expressão assim, fuçada na vida. Quando me fala alguma coisa, eu gosto de pesquisar, de descobrir tudo, de desvendar. Eu vou ver o que eu acho depois. Entenda as coisas do Senhor com o seu coração, não com a sua cabeça. Na sua cabeça, em primeiro lugar, você encontra limitações. Na sua cabeça você encontra dúvidas, questionamentos. Na sua cabeça você se lembra de exemplos que não deram certo. Aí você acha que o seu caso também não vai dar certo. Na sua cabeça, aquele caminho que Deus está apresentando é um caminho pesado, difícil, e por isso você não vai para lugar nenhum. O Gideão ouviu de Deus ali: Gideão, esses 10 mil é muita gente. Presta atenção agora, que isso fique muito claro entre o meu trato contigo, para você não ficar na dúvida depois ou fazer diferente. Se eu falar que vai contigo, vai, mas se eu disser não, é não. Entenda que o não de Deus também é resposta de oração. E pastor, eu oro porque eu quero receber o sim. O não de Deus também é resposta de oração. Pastor, mas eu estava orando tanto, tão interessado, querendo tanto, aquilo é bênção para mim. O não de Deus também é resposta de oração. A gente não está acostumado a ouvir isso. Na nossa cabeça funciona que se eu estou na igreja orando, se eu tenho lido Bíblia, se eu tenho feito as minhas orações todos os dias, eu tenho que receber sim. E afinal de contas eu estou buscando a Deus. O não de Deus também é resposta. E aí a gente insiste. Deus fala não, eu insisto. Deus volta a falar não, eu insisto. Deus volta a falar não, eu insisto. Chega uma hora que ele vai e fala: não, faz. Mas deixou de ser a vontade do Senhor e passou a ser a vontade permissiva dele. É igual a criancinha que vai colocar o dedo na tomada, né? Não põe, bebê, tira o dedo daí, é perigoso, dá choque, não sei o quê. Fala um monte de vezes, a criança insiste. Chega uma hora que ninguém vai falar nada. Ela vai meter o dedinho dela, que é fininho, né, que cabe no buraquinho ali, vai levar um baita de um choque, vai fazer um berreiro, mas aí ela vai aprender. E não precisaria ter aprendido da maneira errada. O não de Deus também é resposta. Não, pastor, mas Deus está sendo mal comigo, porque eu quero tanto, eu esperei a minha vida toda. Deus está sendo bom, irmãos. Tem gente que acha que descobrir as coisas erradas da vida é aproveitar a vida ao máximo. Pelo contrário, irmãos. Louvado seja Deus que eu, por exemplo, na adolescência, não conheci droga nenhuma. Não precisei conhecer para sair daquele mundo obscuro, para me levantar, para ver se alguma coisa mudava, e mãe e pai desesperados e tudo mais. Ah, pastor, mas fica aquela vontade, né?
vai passar a vida toda falando: eu poderia ter provado, eu provei, mas eu sei que destrói. Para que eu vou provar? Não, porque o bom da vida é aproveitar tudo. Aí, se não for bom, a gente deixa de lado. E quem disse que eu vou ter tempo para deixar de lado, ou eu terei forças para deixar de lado? A pessoa acha que ela vai entrar no caminho, quando bem ela entender, ela sai. É só você se lembrar de Sansão, que ficou brincando com a fidelidade que ele tinha diante do Senhor, de suas tranças não poderem ser cortadas, e cada hora ele falava uma coisa diferente para Dalila. Se amarrasse ele de tal jeito, se fizesse tal coisa, e perderia as forças, e chegou uma hora que ele falou a verdade: se cortasse as 7 tranças que eu tenho no meu cabelo, aí eu perco minha força. E ela foi lá e cortou. Aí a hora que, depois de amarrado e tal, ele achou que poderia se soltar, mas ele não se deu conta, diz a Bíblia, que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Porque ele achou: não, pode cortar o cabelo, pode fazer o que for, eu sou ele, né? Com uma queixada de jumento, matei sozinho 1000 homens. Você vê esses filmes de Hollywood, né, o principal ali do filme matando todo mundo, e a gente fala: que absurdo, né? Que coisa mentirosa, né? Que onde já se viu o tal do ramo da vida aí, sai matando todo mundo e sozinho e tal, e dá tiro em todo mundo e não leva. O Sansão sozinho, uma queixada de jumento. O que é queixada? É essa parte de baixo do queixo, do osso mesmo. Ele usou aquilo como arma e matou na mão 1000 homens, soldados. Não era homem qualquer, não, homem envelhecido ou adoecido. Ele matou 1000 soldados, sozinho, ele contra mim. E assim você acha brutal. Pode fazer o que for comigo, eu continuo poderoso. E não continuou. O não de Deus é a resposta. O Gideão ficou bem atento ali. Gideão, se eu falar não vai contigo, não vai. Se eu liberar, você pode tê-los em sua companhia. Mas continuando a passagem aí, versículo 6. 5, perdão. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lame o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E se o número e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Dos 10.000, então, 9.700 tomaram as águas como gente normal toma, mas 300 homens tomaram como se fosse cachorro na beirada da água, ou na sua tigelinha, no seu potinho de água, como se fosse um cão. E Deus falou: separa esses homens aí que estão lambendo água como cachorro. E quando terminou de separar, foram 300. E falou: com esses você irá. Pastor, mas por que isso? Deus, ele não precisa de uma ajudinha nossa para fazer alguma obra. Deus não precisa. Não, que eu vou ficar ensaiando as palavras que eu vou dizer. Pode ter certeza que você não vai lembrar de nada do que você ensaiou. Quando você vai falar das coisas de Deus, deixa Ele direcionar você. Faz a oração: Deus, coloca as suas palavras na minha boca. Eu não sei convencer ninguém. Não, porque eu vou conversar com um parente que está desandado. Não fique ensaiando o que você vai falar com a pessoa. Ora a Deus. Fala: Deus, me dá uma palavra, uma direção, mas põe as suas palavras na minha boca. De mim mesmo eu não sei convencer ninguém, não sei fazer nada. É o Espírito Santo que convence. O Gideão teve aqueles 300 ao seu lado porque eram os loucos no meio de todo aquele povo. E com toda certeza, irmãos, para servir a Deus tem que ser parafuso solto, pessoal, senão não serve. E pastor, como assim? Tem que ser. Não estou chamando ninguém de corintiano, né? Você time que você torce, mas tem que ser um bando de louco mesmo. Porque para fazer a vontade do Senhor é só na loucura. Não tem como ser muito sério. Se parar para pensar nas coisas que você faz na presença de Deus, como homem racional, você não faria. Para começar, ser um dizimista e ofertante dentro da igreja.
principalmente para aqueles que estão passando alguma dificuldade financeira. Tem que ser doido para você orar por pessoas que só perseguem você. Tem que ser doido. Você fazer o bem por pessoas que só querem o teu mal. Tem que ser muito doido isso. Você oferecer a sua mão de ajuda para aquele que só pisou em você. Tem que ser mais doido, mais louco, não sei o que. Porque senão você não consegue. Liberar perdão, Deus. Gente que fez coisa com você que não se faz aí, nem um cachorro vira lá da rua, mas fez contigo. E você vai e libera perdão. Tem que ser muito doido. Senão não consegue fazer. O Gideão, ele não precisava de homens que enfrentavam a vida, as situações, da maneira de todas as outras pessoas. Ele precisava dos diferenciados. E Deus precisa desse povo dentro da igreja para que a obra dele venha a ser crescida e abençoada. De pessoas que fazem a diferença. Deus não precisa de religiosos, de beatos, que fica naquela santidade aparente, né? Que não fala nada, que usa roupa comprida e tudo mais, e que se esconde tudo. Não é só isso, irmãos. Deus precisa de gente que usa da palavra dele para seguir a vida, que realmente faça da palavra do Senhor o seu manual. Aqueles 300 que eram os doidos, que tomaram água como um cachorro, e ninguém faz isso, irmãos. Ninguém, por mais sede que a pessoa tenha, ninguém toma água como cachorro, irmãos. Ninguém. A pessoa ela pode ser mais humilde, ou ela pode ser mais requintada, rica, tudo mais, mas ninguém vai tomar água como cachorro. Ninguém faz isso. E aqueles loucos fizeram. É o diferencial, irmãos. É a pessoa que acorda de madrugada para orar. Ela pode estar moída de cansaço, mas ela levanta porque ela sabe que ela precisa buscar o Senhor. Pessoa que vem na igreja, apareceu oportunidade para fazer tanta coisa. Essa época de calor, irmãos, alguém te oferecer piscina é a melhor coisa do mundo, né? Ah, vamos lá, vamos para o clube, vamos para a minha casa que tem piscina, vamos para o Achar, não sei aonde. E você fala, não, vou para a igreja, eu tenho compromisso com Deus. Tem que ser louco, irmãos. Tem que fazer essa loucura. Se você não andar nessas diferenças dos demais, você não vai ser abençoado pelo Senhor. O Gideão, ele precisava de pessoas ao seu lado, mas era muito menos gente do que ele podia imaginar. A hora que ele convocou, só vieram 32 mil, mas dos 32 mil restaram 300. Se você fizer uma conta de porcentagem, 300 não era nem 1% ao lado dele. Dos 32 mil, 10% 3 de 200, 320 seriam 1%, só foram 300. Menos do que 1% ao lado dele. Vamos colocar assim para você entender? É como se você estivesse numa situação que 99% prova que você não tem condição de revertê-la, e menos do que 1% diz que você pode reverter. Olha como a obra acontece. Pastor, eu estou numa luta no meu casamento e 99% eu sei que não tem mais jeito. Mas você está com esse 1% de certeza? Creia que naquele 1% Deus vai fazer algo. Eu tenho algo comigo com relação à salvação da família, com relação ao parente ali, que ainda ele não é Jesus, esse parente. Mas uma vez eu ouvi a confissão do lado dele para algo que ele me disse. E eu guardo no meu coração até hoje. Eu guardo até hoje. E a minha oração com relação a esse parente da conversão dele, eu falo isso, é o meu 1%. Deus, ele pode estar desandado em certas coisas, errado, afastado do caminho, não anda contigo, não ora, não tem comunhão nenhuma com o Senhor. Mas um dia ele fez aquela declaração. O ano exato eu não lembro, mas foi por volta de 2008, 2009, foi já alguns anos atrás. Mas algo que ele declarou, que ele confessou chorando na minha frente, foi suficiente para até hoje aquilo ser algo da minha oração, meu 1%. Deus, ele não é do Senhor, mas um dia ele confessou aquilo, e a minha reivindicação. Você está com a chance de 1%, menos do que 1%, Deus é contigo. Sua chance é pequena, aos olhos naturais, 99% é impossível você reverter isso.
as chances são mínimas, Deus é contigo. Fica nessa loucura do Senhor. Se fosse outra pessoa no seu lugar, já teria desistido. Não desista do Senhor. Se fosse outra pessoa no seu lugar, já teria dito: olha, não vou nem mais tentar. Essa porta já está fechada para mim. Mas Deus falou com Gideão, falou que daria vitória. O anjo anunciou: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele vai fortalecer o teu braço. E dos 32.300 ficaram ao seu lado. Não tenho mais tanto tempo hoje, mas depois na sua casa tem interesse de terminar essa história. E mesmo que você já conheça, continua lendo essa passagem aí. Você vai ver que a vitória foi dada a eles, só com aqueles 300. Não precisaram fazer força exagerada, não foram ali capacitados de uma força estranha, como se fosse algo entrando no corpo deles, nada disso. Simplesmente, irmãos, ficaram firmes ali, na direção que Deus havia dado. A força da qual você precisa está na palavra de Deus. E ainda que pareça loucura, pareça fraqueza, ela é a sua força, ela é a sua bênção. Fica firme sobre ela. Amém, pessoal? Coloque a mão no seu coração. Feche os olhos.